Vibra meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente começou a conversar sobre pilhas. Então vimos a ideia de pilhas, o que é uma pilha, vimos a história da pilha e hoje a gente vai começar a discutir o que constitui uma pilha, do que é formado uma pilha. Vamos lá? Por definição, uma pilha, também chamada de célula eletroquímica, é um sistema em que uma reação química que tem troca de elétrons, ou seja, alguém ganhando, alguém perdendo, produz energia elétrica. E então a gente tem uma reação química natural e espontânea que vai produzir uma corrente elétrica. A pilha que a gente vai estudar aqui é aquela pilha de Daniell. Então a gente vai ver a pilha de Daniell. A pilha de Daniell é um sistema onde eu tenho dois recipientes com meios aquosos, ou seja, eu tenho uma solução, e em cada solução eu mergulho um metal. Nessa solução eu tenho um sal desse metal. Então aqui eu tenho uma placa metálica com um sal, o sal desse metal. E aqui eu tenho uma outra placa metálica com um sal desse metal. Essa partezinha aqui de fora a gente chama de voltímetro, que é um equipamento que serve para medir a tensão elétrica. Muitas vezes a gente não usa um voltímetro, a gente usa um multímetro. Um multímetro é um equipamento mais completo do que o voltímetro. O voltímetro só mede a tensão elétrica. O multímetro é um equipamento que ele consegue medir corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. E dentro do multímetro você tem um voltímetro. Então normalmente a gente utiliza um multímetro porque ele é mais completo. Olha a fotinho dele aqui embaixo, como é que é. Quando a gente tem uma pilha, a gente tem algumas partes importantes. A primeira é o catodo, ou também chamado de cátodo, que é o local onde vai ocorrer a redução de um cátion. Então, olha só, catodo começa com consoante, redução começa com consoante. Então, no catodo ocorre a redução. Já no anodo, ou também chamado de ânodo, é o local onde ocorre a oxidação de um metal. Então aqui, ó, o anodo começa com vogal e oxidação começa com vogal. Então catodo, redução, anodo, oxidação. No anodo é a parte da pilha onde você está sofrendo oxidação, ou seja, você está perdendo elétrons. Se você perde elétrons, você transfere esses elétrons para algum lugar. Então, no anodo ocorre a transferência de elétrons. Toda pilha ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. O anodo, que é onde você perde elétrons, você chama isso de polo negativo da pilha. Então, esse polo negativo é onde vai ocorrer a oxidação. Já o catodo ele vai ganhar elétrons, ou seja, ele vai reduzir. Se eu estou reduzindo, eu estou ganhando elétrons, eu estou recebendo elétrons que vêm do anodo. E a esse polo foi chamado de polo positivo. Então a gente tem o quê? A gente tem o polo positivo sendo o catodo. E se eu estou recebendo elétrons, eu estou sofrendo uma redução. Então toda vez que eu ganho elétrons, eu sofro uma redução. Outra parte importante, eletrodo. O eletrodo é o material condutor elétrico onde ocorrem as reações. Então o eletrodo vai ser uma parte normalmente
metálica na pilha de Daniell, aonde você vai ter reações químicas. No caso, o eletrodo é aquela placa metálica que eu falei com vocês. O eletrólito, ela é a parte aonde eu vou encontrar os meus íons, tá? E essa parte pode ser uma solução, como o caso da pilha de Daniell, ou pode ser uma pasta, como é o caso da pilha de Leclanché. Então, a gente vai ter características diferentes. E esse eletrólito vai me dar uma característica da pilha. Então, como a pilha de Leclanché é uma pilha seca, que a gente utiliza uma pasta. Como eu tenho na pilha de Daniell uma solução, então eu falo que meu eletrólito é uma solução. Ponte salina. Na pilha de Daniell, ela é extremamente importante. Ela vai ligar as duas partes da pilha. Cada parte da pilha a gente chama de célula. Então, o que acontece? Na ponte salina, a gente tem dentro uma solução, normalmente de KCl. Então, o que ocorre? Ocorre que quando você tem a redução em uma das células, você está tirando um cátion e está reduzindo. Está faltando cátion nessa solução. Então, o que acontece? O cátion da ponte salina vai para quem está faltando. E o contrário acontece também. Na parte onde eu estou oxidando, ou seja, estou pegando metal, estou colocando cátion, está faltando carga negativa. Então, o ânion que está dentro da ponte salina vai se encontrar com a parte que está sobrando cátions. E a gente chama de célula cada uma das partes dessa pilha. Então eu tenho a parte, por exemplo, da esquerda, que é formada pelo eletrólito e pelo eletrodo. Então esse conjunto a gente chama de célula. E eu tenho a parte da direita, que eu tenho outro eletrólito e outro eletrodo, que a gente também chama de célula. Então olha aqui, ó. O que acontece? Eu tenho uma célula, que é o conjunto entre eletrólito e eletrodo. Aqui, nesse caso, a minha placa de zinco é o eletrodo. E a minha solução é o meu eletrólito. Mesma coisa do outro lado. Então, aqui, ó, eu tenho a minha célula, o meu eletrodo, essa aqui é a célula, eletrodo, e esse aqui é o que? É o meu eletrólito. O conjunto se chama célula. A essa parte aqui, ó, que está ligando as duas partes da pilha, as duas células, é o que a gente chama de ponte salina. Se eu retirar a ponte salina, a minha pilha cessa. Então é extremamente importante eu ter a ponte salina para aumentar a vida útil dessa pilha. Então aqui, pessoal, como é que funciona na prática? Seguinte, essa aqui é a estrutura de uma pilha de zinco e cobre. Então eu sempre vou ter a minha reação. Olha aqui. Eu tenho a minha reação do zinco zero, que no caso é a minha plaquinha metálica, reagindo com sulfato de cobre que está aqui na solução. Isso vai produzir o quê? Isso vai produzir o cobre metálico que está na plaquinha, e eu vou pegar e oxidar o meu zinco para formar sais de zinco. Então, eu estou tirando elétrons do zinco e dando esses elétrons pro cobre. Quando a gente tem a reação global, eu posso separar essa reação global nas minhas semi-reações. Então, aqui, ó, o que acontece? Nesse caso,
Quais são os processos de oxidação e redução? Vamos olhar para o zinco? No zinco, o que está acontecendo? Eu estou indo de zinco 0 para zinco mais 2. Ou seja, eu estou perdendo 2 elétrons. Então, 2 elétrons estão saindo do meu zinco. Do outro lado, o que acontece com o cobre? No cobre, eu começo com um cobre iônico, um cobre com íon, mais 2, e estou adicionando 2 elétrons a ele, que está virando cobre 0. Então, eu estou dando uma redução nesse cobre. Aqui, pessoal, o que acontece? O zinco, ele sofre o quê? Oxidação. Ou seja, estou perdendo elétrons. Se eu estou sofrendo uma oxidação, eu estou fazendo o outro reduzir. Logo, o zinco 0, a gente fala que ele é o agente redutor, porque ele está fazendo o outro reduzir. Já o cobre, o que acontece com esse cobre mais 2 aqui? Ele sofre redução, porque eu estou passando de mais 2 para 0. Se eu estou sofrendo redução, eu estou fazendo o outro oxidar. Então, ele é o agente oxidante. Beleza? Se eu somar essas duas reações, o que eu vou ter? Olha, se eu somar essas duas reações, para eu somar, eu tenho que garantir que o número de elétrons que saia é o mesmo número de elétrons que entre. Tá certo? Tá. Eu tenho 2 elétrons entrando e 2 elétrons saindo, então eu posso somar. Quando eu somar, eu vou cortar esses elétrons aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter ao final isso aqui, ó. Zinco 0, mais cobre mais 2, passando para zinco mais 2, mais cobre 0. Eric, e se você não tivesse o número de elétrons iguais? Boa pergunta. Se você não tivesse o número de elétrons iguais, você teria que fazer uma espécie de balanceamento de elétrons. Então, você só multiplicaria esses elétrons para achar o MMC deles. Então, por exemplo, se você tem 2 e 3, qual é o MMC de 2 e 3? 6. Então, em cima você vai multiplicar por um número para chegar a 6, e embaixo você vai multiplicar por outro número para chegar a 6. Então, é muito simples, você tem que forçar o número de elétrons que entra igual ao número de elétrons que sai. E essa reação que a gente acabou de achar é justamente a mesma reação que a gente tinha no início, que a gente chama de reação global. Beleza? Então, olha aqui. Quando eu tenho essa célula, essa pilha, eu posso representar essa pilha de algumas maneiras. Então, primeiro eu tenho uma reação global aqui em cima. Então, primeiro aqui em cima eu tenho uma reação global. Nessa reação global, ela me mostra todo o meu processo que está acontecendo. Então, eu tenho essa reação espontânea, onde o zinco está sofrendo uma oxidação e o cobre está sofrendo uma redução. Só que eu posso representar também com uma notação para as células. Ou seja, o que representa essa notação? Representa o seguinte: primeiro vem na frente o anodo, tá? Primeiro a gente tem o anodo. O que ocorre no anodo? No anodo ocorre a oxidação. Então eu vou mostrar aqui o que está acontecendo. Estou passando de zinco 0 para zinco mais 2. Esses dois tracinhos aqui é a representação da minha ponte salina.
Então eu separo o que vai acontecer na outra célula. Na outra célula, que é o cátodo, o que ocorre no cátodo? A redução. Então eu estou passando de cobre mais 2 para cobre 0. Galera, então sempre vai ser assim: anodo, tracinho, tracinho, cátodo. Beleza? Meus elétrons, quando se passa um tempo da reação, ocorrem alguns fenômenos interessantes. Eu tenho aqui primeiro o meu anodo. Tá? Aqui é o meu anodo, é onde vai ocorrer a oxidação. O que acontece? Se por acaso eu tenho oxidação, eu estou pegando o meu eletrodo e estou desgastando esse eletrodo. Por quê? Porque eu estou tirando os átomos de zinco metálico e estou colocando esse zinco na solução. Se eu estou colocando os átomos na solução, eu começo a tirar esses átomos da minha placa. Ou seja, se eu tiro átomos da placa, essa placa começa a corroer. Então, eu vou ter uma diminuição do tamanho da minha plaquinha. Então, quando passar o tempo, o que acontece? Eu diminuo, eu corroo. Então, ocorre uma corrosão do zinco. Ou seja, o zinco diminui de massa. E o cobre? No cobre acontece o contrário. Como eu estou colocando átomos nessa plaquinha, nesse eletrodo, a massa desse cobre ela vai aumentar. Ou seja, ocorre um acúmulo no meu cobre. Então, o que acontece? Você vai acumular na plaquinha de Cu. Quando você acumular ali, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento de massa. Então você vai perceber que essa plaquinha vai aumentar de tamanho. Olha aqui. Então inicialmente eu tenho a oxidação do meu zinco. Os íons vão para a minha solução. E o que acontece? No cobre eu tenho a redução do cobre. Então eu diminuo a quantidade de cobre na solução e esse cobre ela vai para a minha plaquinha. Então você vai ver, olha, que o zinco antes ele era maior, aí ocorreu uma corrosão, ele diminuiu de massa, e a plaquinha de cobre ela aumentou de tamanho. Quando ela aumenta de tamanho, a sua massa também aumenta. Beleza? A ponte salina que eu falei para vocês é o seguinte: olha, no zinco, no anodo, como eu estou aumentando a quantidade de cátions, para manter o equilíbrio, a gente faz o quê? A gente pega e coloca uma ponte salina, que normalmente é uma ponte que tem KCl. O meu Cl tem carga negativa e o potássio tem carga positiva. Então, para equilibrar as cargas, o Cl ele vai passar para a parte do anodo, para a célula do anodo, e vai equilibrar as cargas. Já que no cobre, como eu estou tirando cargas positivas, ou seja, estou tirando cátions, o que acontece? Vai ter um desequilíbrio. Então, os cátions que eu tenho na minha ponte salina vão equilibrar as cargas que eu tirei. Então, no anodo, que vai ter um excesso de carga positiva, eu coloco o ânion. No meu cátodo, que tem um excesso de carga negativa, eu coloco o cátion. Beleza? Meus amigos, então é isso. No vídeo de hoje, a gente falou sobre as partes de uma pilha. Então, vimos que uma pilha de Daniell ela é formada por um anodo, que é onde eu tenho a oxidação, que é o polo negativo, e o cátodo, que é onde ocorre a redução, que é um polo positivo. Vimos que cada uma das partes, cada um dos polos, é chamado de célula. E essa célula, ela tem dois constituintes. Ela tem o eletrólito, que é a parte líquida, onde eu encontro os meus íons, e eu tenho o eletrodo, que é a parte metálica, onde eu tenho a condução da corrente elétrica. O que acontece?
eu ligo uma célula a outra por um fio metálico. E para alimentar e manter o equilíbrio dos íons, a gente tem o que? A gente tem a ponte salina. Na ponte salina, a gente vai ter a passagem de cátions pro cátodo, porque eu estou tirando cátions por conta da redução. E no anodo, eu vou ter a passagem dos ânions para equilibrar com a formação dos íons positivos tirados do meu eletrodo. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!